E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez para gravar mais um áudio aqui pro canal. Daquele jeito, né? Sem pretensões, uma maneira espontânea, sem edições aqui. E, enfim, né? Da última vez eu comentei sobre questões aí de espiritualidade, né? Procurando fazer um link aí com ciência, né, e tudo mais. Bom, enfim, né? Graças a Deus não aconteceu nada lá no Japão, né? Como era esperado, né? As profecias, né? Aquelas coisas e tal, né? Mas é para ver como que é aquela coisa também, né? É, teve, foi registrado, né? Uma infinidade de tremores, né? De muitos terremotos assim na região, né? Nesse período, tal, coisa que fora do padrão deles lá. Então talvez tenha sido uma coisa assim, não aconteceu, mas aconteceu alguma coisa, né? Fora do normal, lá como foi registrado, né? Então isso faz, sei lá, isso é o tipo de coisa que me faz pensar assim, que é aquela ideia, né? Eu acho que, como eu já comentei, eu acho que tudo está escrito, mas de repente a vida nos dá sinais assim para fazer a gente de repente corrigir a rota, né? Então, ou talvez assim mesmo quando alguma coisa tenha que acontecer, talvez a gente tenha a capacidade ali de amenizar as coisas, né? Ou das coisas não saírem de uma forma assim. Eu acho que talvez a atenção, vamos fazendo de repente eu colocar aqui um olhar espiritual sobre o que rolou. Talvez a atenção das pessoas tivesse sido realmente tão grande, né? Que todo mundo se precaveu, de repente uma onda de orações e tudo tal, talvez tenha minimizado muito, né, tudo lá e evitou, né, mas fica aqui o registro de que de fato, né, foi registrado muita atividade ali, né, e é complicado, né, nesse tipo de situação ali a ciência falar que é muita coincidência e tal, né, porque enfim, né, mas não é essa a ideia aqui desse breve registro aqui que eu tô querendo fazer. Isso aí é mais por uma questão mesmo assim de falar assim, tem coisas que, vamos dizer assim, que a gente não explica, né, mas que acontecem, né, mas enfim, né. Mas o foco desse áudio aqui, o que eu gostaria de falar hoje aqui é mais umas questões aí que me vêm nesses tempos aí que continuam quentes, né. E bem, é que minha ideia também não é ficar querendo falar de política, né? Não é realmente o foco, mas dar uma raspada em cima para ver como que esses certos temas aí, certos assuntos de repente se interconectam aí até também com questões de espiritualidade, né? Mas enfim. É o que eu tava pensando, né? Tipo, então nós estamos tendo aí toda uma tensão, né, de, de guerra, de temores de guerra, né, esse tipo de coisa e tudo mais. E eu tava me parando para pensar comigo, né, assim, né, que a gente acaba vendo muito, né, os países aí brigando uns com os outros, né, e a gente de repente mistura as coisas, né, que quando a gente fala, país tal, assim, às vezes a gente pode cometer um erro sutil de achar que efetivamente é uma população que está contra outra. E não, é sempre aquela ideia, né? É o líder do momento ali que está, né, do país que está orientando as coisas para um lugar ou para outro, mas todo país tem, né, tem pessoas que pensam diferentes, uns mais, outros menos iguais ali, pensando, né? Vai se mensurar certinho cada país, né? Se é sempre 50-50 mesmo, ou se tem mais de duas opiniões sobre os temas, né? Então é complicado, né? O que me faz pensar que, na verdade, o que existe sempre, né, nessa camada aí maior, assim, né, de política, né? Quando as coisas aí, né, chegam nesse nível aí, você tem, de fato, muito interesses ali pessoais até dos líderes e tudo mais, e a história está, né, cheia, né, disso, né, de corrupção, né, que não é exclusividade dos países latino-americanos, né, a gente sempre viu na história também da Europa e todos os países, né, esse tipo de coisa, né, então a população aí acaba sempre sendo refém, né, das ações, né, dos líderes, né? Então, nós enquanto população, a gente fica meio que, né, o que a gente pode fazer, né? Então,
individualmente vai até um pensamento, né, estoico, né, que vai naquela linha de que a gente tem que procurar ver o que a gente pode fazer, o que não está ao nosso alcance a gente não faz. Eu acho que é importante se informar para, né, a gente identificar o que a gente pode fazer a respeito, né, que no mínimo não seja fazer orações, né, que de repente que pode ser feita, né, mas de resto a gente faz o que a gente pode, cada um faça o que tiver ao seu alcance, né, sem colocar assim, sem síndrome de super-homem, achando que todo mundo tem que fazer alguma coisa grandiosa. Não, tipo, você cuide, né? Cuide de você, cuide, né, ao seu redor, né, das pessoas em sua volta ali, né, tal. Né, eu acho que individualmente é na soma das individualidades que a gente vai caminhando para um lado e para outro, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar, né? Mas estava fazendo essa introdução para que me venham, né, algumas reflexões que vai nessa conclusão do que eu acabei de falar, né? Que me fez pensar sobre essas questões de migração, né? Então, na história da humanidade, a gente sempre viu ondas migratórias, né? Não só, né, do período, assim, sempre teve, né? Mas eu acho que registros, assim, que ficaram bem marcantes sobre esse tipo de coisa foram, com certeza, aí na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Onde existiu realmente movimentos massivos, né? De pessoas, né, de lugares, de um lugar para outro, tal. E para quem, né, vai estudar história e enxergando os detalhes, né, se eu não me engano, né, acho que na Primeira Guerra, né, vieram muitos italianos para cá, né, fugindo da guerra para cá, e enfim, né. E eu não sei se foi na Primeira ou na Segunda também. Teve ondas migratórias, né, tanto de japoneses, de vários povos do mundo vieram para cá, para o Brasil, né. Só que assim, o que acontece, né? E a gente vê, né, recente, assim, não só puxando um pouco aí do registro histórico, mas olhando, né, história recente. Se a gente pegar o que rolou na Venezuela, né? Então, você tem lá toda a questão interna dos países, que todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua dinâmica, né? Mas pegando o exemplo da Venezuela, né, a coisa chegou num nível em que quem teve condição de sair de lá, saiu, né? E de uma forma muito massiva vieram muitos venezuelanos para o Brasil, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? É que naturalmente toda a humanidade, assim, um povo tal, naturalmente tende a fazer isso. Acho que é natural de todo mundo. Se você está num lugar que tá ruim, você quer sobreviver, assim, então você sai dali e vai procurar um lugar melhor. Então, se lamentavelmente o país onde você vive não tá legal, você sai de lá e vai para outro lugar, né? Então, acho que normal né, e que a gente possa viver num mundo em que esse tipo de movimento dinâmica possa existir, né? Não é, acho que nada legal, assim, de repente se restringir, né, a circulação das pessoas. Agora, é claro, né, acho que todo país também tem que ter o cuidado da liberdade de ter o controle, né, de quem entra, de quem sai, porque é complicado também, né? Todo mundo quer entrar, quer sair e tal, mas nessas, às vezes, você tem que ter algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de administração, né, para saber quem está entrando, né, qual que é a condição realmente da pessoa, né, porque, né, hoje em dia, como a gente vê, tem terrorismo, né, tem muita bandidagem, tem muita coisa, como sempre teve, né. Então, nesse sentido, controles migratórios, em alguma medida, eu acho inevitável e até de alguma maneira positiva, né. E ainda mais hoje, assim, porque se você começa a ter muita onda migratória, sempre tem problema, né? Para país que está recebendo, você às vezes não tem infraestrutura, porque tudo também é uma questão econômica, né? De administração de recursos, né? Então, o país não tem que lidar com a própria população, fica complicado você absorver, né, toda uma outra população, por mais que às vezes possa, em alguma medida, existe uma questão humanitária, mas tem todo um histórico, né, e consequências, né, disso, né? Porque é uma população, de repente, que está ali, que vai ter que trabalhar, vai consumir recursos também, né? Ali, tal. Então você tem toda essa questão, né? Eu estou falando de uma forma, né, solta, assim, sobre esses assuntos, assim, né? Mas para pegar, acho que num ponto que eu fico pensando comigo, assim, que fundamentalmente é aquela ideia, né? Você vê como que é as coisas, né? Eu acho que se as pessoas não realmente... Quando você está bem no lugar que você está, você não tem um porquê sair.
certo? Por exemplo, aqui, pô, tô no Brasil, adoro o Brasil e tudo mais, né? Nunca cogitei a possibilidade de mudar, morar em outro país. Eu sempre gostei da ideia de ir para outros países mais no sentido de viajar, de repente que seja passar um tempo, de repente até mais em viagem, assim. Mas a questão realmente de querer mudar para outro país, nunca me cogitei nesse tipo de ideia. Mas assim, em função do cenário que se desenha aí, Deus nos livre de coisas ruins, né, que possam vir a acontecer, me fez refletir sobre essas coisas que eu estou comentando aqui. Porque a gente até entende, às vezes países menores, como foi o caso da Venezuela, né, outros países da Europa, né, que são, comparando com o Brasil, é pequenininho, né, tal, então você tem uma massa migratória, acaba sendo uma coisa até diferente, até aqui no Brasil, que a gente vê de fato que não acaba não fazendo diferença, assim, ou não tem, né, a gente não, de alguma maneira talvez a gente não ligue ou não perceba os impactos, né, de repente o tamanho da dinâmica daqui acaba não fazendo uma diferença, né, os problemas, de repente, questões migratórias, né. Mas, a partir do momento que você vê aqui dentro as coisas ficando um pouco complicadas, e de fato, quem tem condição aqui no Brasil, quem tem dinheiro, quem tem condição, sai daqui e vai para algum lugar melhor. Isso a gente tem visto, a gente tem visto né, índice aí, a quantidade de pessoas que saiu do Brasil aí, né, e tudo mais, me traz essa questão, né? Quem tem condição de sair do Brasil financeira sai, né? Agora, quem não tem, né? E assim, quem não tem às vezes até se arrisca, né? Como acontece muito lá nos Estados Unidos, né? O pessoal assim até né, do México ali, né? Enfim, tem, né, todo um problema migratório ali de pessoas que realmente, né, às vezes não têm condição financeira de entrar, né, nos Estados Unidos de uma forma legal ou está realmente numa condição financeira muito complicada e ver, né, em outro país a possibilidade de melhorar. Então daí, isso me fez questionar um pouco, assim, porque eu fico pensando, pô, se a gente, assim, se todo mundo aqui no Brasil de repente tivesse a ideia de sair daqui para ir para, seja lá onde for, né, Estados Unidos, país vizinho aqui, né, seria complicado, porque nós somos aí mais de 200 milhões, né, 240, 260, sei lá, milhões de habitantes. Não tem como comportar, né, toda essa quantidade de pessoas, né, de se absorver, isso é impensável. Claro que né, eu estou dando um exemplo que, né, extremo, né, mas eu fico pensando comigo, né, assim, tipo, da mesma forma que teve uma massa migratória de venezuelanos para cá, por causa que lá complicou o negócio e muita gente saiu de lá e veio para cá, né, me faz pensar assim, imagina se esse tipo de coisa acontecesse aqui no Brasil, todo mundo aqui do Brasil optasse por sair. É inviável, né? Ainda mais num sentido do Brasil, até pelo tamanho do Brasil, acho que não faria o menor sentido, né? Geralmente a gente vê outros países, vizinhos até querendo vir para cá do que a gente querendo ir para outros lugares, né? Sei lá, fico com essa impressão. Mas assim, tô falando tudo isso para de repente chegar num ponto que é tipo isso, né? Se a gente realmente, cada um não fizer realmente a sua parte para a gente melhorar aqui, né? Porque eu acho que no final das contas, eu acho que a resposta, a solução, acho que é sempre essa, cara. Se a gente cada um efetivamente não fazer a sua parte para melhorar a condição onde se está, a tendência é isso, assim, sabe? Ou quem tem condição ou arriscar vai para outro lugar e aí de repente pode gerar conflito com, né? De disputa de trabalho, de outras questões, né, para onde as pessoas vão, ou até internamente, né? Então, eu acho que fica fundamentalmente isso, né? Eu acho que a gente a gente não pode, independente de quem está no governo, no final das contas, eu acho que é aquela história, a gente percebe a nossa realidade, né? Então, se a gente vê que não está legal, se a gente realmente não criar condições internas para que fique bom para todo mundo, naturalmente eu acho que tem uma tendência a se gerar conflitos, né, e problemas, né, e enfim, nesse sentido fica aquilo que eu falei no começo aqui do áudio, né, que cada um faça a sua parte, né, para que cada um possa realmente fazer a sua parte. Existem as nossas dificuldades aqui, existe, né, sei lá, de burocracias, de trabalho, essas coisas e tudo tal,
Mas, enfim, né, só gostaria de fazer esse registro aqui de alguns pensamentos que veio na minha cabeça sobre essas questões de migração, né? Então, como eu vejo, em alguma medida isso ter sido, acho que em alguma medida crescente no Brasil, né? Eu acho que tem um limite, né? Não vejo, sei lá, que seja metade da população brasileira indo para fora. Acho que é uma coisa impossível. Se viesse a acontecer alguma, que fosse um terço, que fosse um quarto, né, de uma massa migratória de brasileiros indo para qualquer lugar aí do mundo afora, eu acho que viria a ser um grande problema, entendeu? Então essas ondas migratórias, assim, do modo geral no planeta, eu acho que é problemático, né? Eu acho que se começaria, até mesmo, por exemplo, o Canadá, um tempo atrás estava chamando, né, portas abertas para todo mundo ir para lá, tal, e agora tem uma onda aí de notícias de coisas assim que eles estão barrando, que, né, barrando, né, a galera que estava querendo ir para lá já não estão aceitando mais, né, então existe toda essa dinâmica, né, de circulação de pessoas ali que tem que ser administradas. Então, inevitavelmente, na hora que o bicho pega assim, que tudo trava e que as pessoas não podem ir para fora, aí você tem que ficar aqui, e aí que as pessoas têm que parar e realmente, pô, a gente tem que arrumar a nossa casa aqui, né? Então, né, acho que fica aqui um pouco dessa reflexão. Eu acho que o ponto central da conclusão é essa mesmo, né? Que cada um de nós aí a gente possa fazer a nossa parte aí para melhorar, né, o nosso país aí e tal, e muito mais do que, acho que até muito mais do que politicamente falando, né, acho que tudo acaba se resumindo também nas questões das relações uns com os outros, né. Então, por mais que sempre se fala naquela ideia, né, que o Brasil é um povo alegre, hospitaleiro e tal, que seja de fato, né, mas que a gente possa realmente manifestar e ver isso realmente aí, né, para que a gente possa realmente viver num país que a gente prospere, né, que se alivie essas tensões aí, que todo mundo possa melhorar fundamentalmente, né, em alguma medida aí, financeiramente, né, que eu acho que de modo geral, quando tá todo mundo resolvido financeiramente, você não tem tantos conflitos, tantos problemas, né. Então que cada um possa aí se organizar e fazer sua parte para que a gente possa, né, não precisar aí, né, cogitar a ideia de sair daqui e achar que as coisas se resolvem sair daqui. Não, tem um limite, né? Chegar num ponto em que as pessoas têm que arrumar a casa. Cada um que onde você escolheu nascer, né, no país que você nasceu aí e tal, cada um tem que meio que resolver, né, os problemas da sua casa aí para não virar um caos, né, mundial de migração e problemas migratórios, né? Mas enfim, é isso, né? Acho que ficou mais um registro um pouquinho mais longo aí, mas era um registro que eu gostaria de fazer aí. E obrigado pela atenção de todo mundo aí. Até o próximo vídeo e valeu!